Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E vamos contar uma história hoje de muito desafio, muita persistência, resiliência e, logicamente, de sucesso. A gente vai falar hoje com a Lígia, da pizzaria Mamma Mia de São Bernardo do Campo. Quando a gente vê uma pizzaria de sucesso, com marca forte e equipe engajada, é fácil achar que tudo sempre foi estabilidade, planejamento e resultado. Mas por trás de cada pizza vendida, existem dias e noites que quase fizeram tudo desabar. A Mamma Mia nasceu de muito trabalho, mas também de muito choro, medo e coragem. E eu sei que lá no começo, ela viveu situações que teriam feito muita gente desistir. Mas ao invés de parar, ela transformou isso em força e sucesso. E é por isso que a Mamma Mia hoje não é só uma pizzaria, é o reflexo da tua coragem, logicamente da proprietária, e da vontade de continuar mesmo quando ninguém acreditava. Lígia, minha querida amiga, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui hoje, agradeço muito pelo convite. Que nada, para mim é uma honra estar com você aqui conversando, porque a gente se conhece há muitos anos, conhece sua pizzaria, sei da sua história, da sua batalha, e é muito legal poder contar e mostrar que apesar dos desafios, é possível a gente chegar onde a gente quer, né? Acho que esse é o ponto principal, mesmo quando ninguém às vezes acredita na gente, certo? Com certeza. Lígia, pra gente começar, eu queria que você me falasse quem que é a Lígia antes de entrar no segmento de delivery. Então, onde nasceu, onde morou, o que fazia, o que gostava até entrar nesse segmento. Me fala um pouco pra mim, por gentileza. Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo mesmo, né? E o meu sonho, minha vida inteira, desde os meus 15 anos de idade, sempre foi trabalhar em uma grande empresa. Eu sempre sonhei, na realidade, em seguir carreira executiva. Então, aos 22 anos de idade, eu tive a oportunidade de mudar para Vinhedo. Eu trabalhei lá numa empresa japonesa, que era de ferramentas de cortes para alginagem. Você nasceu em São Bernardo Nasci em São foi Bernardo. morar em Vinhedo? Isso, aí quando eu estava com 22 anos, eu me mudei para Vinhedo, para o interior de São Paulo. Com a família ou só você? Na realidade, meu pai morava em Jundiaí. Ah, você tá de brincadeira. Na época, Eu sou de sim. Jundiaí. Meu pai, ele morava lá, ele trabalhava lá, ele ficava lá de segunda a sexta. E aí eu participei de um processo seletivo para entrar na empresa em Vinhedo. Então eu morei um tempo com meu pai em Jundiaí. Depois ele voltou para o ABC, ele voltou para São Bernardo. E eu acabei me mudando para Vinhedo mesmo. Um lugar mais perto ali da empresa. E você trabalhou, a empresa fazia, o que você fazia lá? Que era empresa do quê? A empresa era de ferramentas de corte para usinagem. Então eu cuidava do departamento de administração de vendas e de marketing. Então assim, quando começou, a empresa não tinha nem nota fiscal quando eu fui contratada. Eu fui uma das primeiras funcionárias contratadas. Então isso para mim foi muito legal porque me deu a oportunidade de conhecer vários, né, departamentos em si da empresa e tudo mais. Então comecei com uma empresa assim do zero lá, mas eu era funcionária e tinha, né, como sonho, como objetivo, chegar na diretoria. Então, assim, quando eu saí da casa dos meus pais, deixei, né, todos os meus amigos no ABC, eu tinha colocado como objetivo, em 3 anos, eu falei, daqui 3 anos eu quero ganhar tanto, daqui 5 anos tanto, e daqui 10 anos eu quero estar na diretoria da empresa, por exemplo, e chegar até num nível de presidência, vamos dizer. Eu sempre fui muito ambiciosa, né? E aí, na realidade, a história da pizzaria começa quando já fazia 3 anos que eu estava morando lá em Vinhedo, no interior, nessa empresa. Eu trabalhava muito. Era uma empresa japonesa, então às vezes acontecia, quando uma grande parte eu morei sozinha, eu chegava em casa, né? Abria o computador e já respondia os e-mails que eu tinha recebido de cotações do Japão, já mandava pro pessoal para no outro dia, 8 horas da manhã, o pessoal do Brasil inteiro já está com as cotações, já está com as coisas. Então, assim, eu me dediquei muito lá. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre me destaquei por me dedicar e fazer além do esperado, né? E aí, um belo de um dia, eu respondia direto pro diretor, né, que era o presidente da empresa. E um belo dia, depois de 3 anos que eu já estava trabalhando lá, eu me lembrei dessa meta que eu tinha colocado, né? Eu falei, em 3 anos a empresa prometeram que a empresa ia estar muito mais estruturada, não está, que já iam ter, né, mais funcionários, e não tem, e tudo mais. E eu era muito o braço direito, né, do diretor. Então eu fui abraçando tudo que
que ele podia passar, que eu podia ter de conhecimento, eu fui abraçando e fui fazendo. Então, coisas que, por exemplo, que era de responsabilidade dele, eu comecei a fazer justamente pensando nisso, em crescer. Quanto mais eu souber, melhor. Uhum. E um belo de um dia eu fiz uma reunião com ele, porque eu tinha alguns amigos que também trabalhavam em multinacionais na época. Só que assim, eu trabalhava o dobro, quase que o triplo que eles, e eles ganhavam o dobro que eu. Então, assim, estava completamente desproporcional o meu salário na época e tudo mais. Então, assim, eu era valorizada por ele, né? Ele era uma pessoa que, enfim, sempre me incentivava, me dava muitos feedbacks, sempre me elogiava pelo trabalho. E um belo do dia entrou uma pulguinha que eu comecei a pensar e tudo mais. Eu falei, cara, isso tá errado, porque eu preciso ganhar mais, senão eu nunca vou conseguir ganhar mais, senão vou ter que mudar de empresa, né, para você conseguir ter esse up salarial e tudo mais. E eu fiz uma reunião com ele. Eu falei, olha, meu salário não tá compatível ao mercado e tudo mais. E aí eu inventei que eu tinha ganhado uma proposta, recebendo uma proposta, para voltar para São Paulo para trabalhar. Só que isso era uma mentira. Eu falei isso, na verdade, porque não existia uma outra forma, porque ele só me elogiava, elogiava. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar nesse cara, pegar e falar, eu preciso de um aumento, porque, né, eu entrei com esse salário, vamos dizer, há 3 anos atrás, eu já estou com o triplo de responsabilidade, eu cuido de 2 departamentos, organizo feiras de negócio e tudo mais, as convenções, apresentações, eu que montava junto com ele, tudo, eu que cuidava do time comercial de distribuidores, eu que calculava a meta, eu que ligava pro pessoal, eu que dava desconto, que fazia uns combos, ajustava uns preços e tudo mais. E não estava compatível ao mercado, né? E aí, quando eu fiz uma reunião com ele, ele justificou que não teria como ele passar isso lá para fora, né? Porque superior a ele dentro da empresa era só o pessoal do Japão ou de Israel, que era o grupo era de Israel. Não tinha como ele justificar esse meu aumento. Aí eu fiquei muito brava, né? Porque eu falei, cara, assim... Aí eu percebi que, na verdade, eu estava trabalhando para ele e não para a empresa. Isso me deixou, assim, muito magoada, muito magoada, muito magoada. E eu lembro até hoje, um dia que eu saí, tinha uma varanda, assim, na frente da empresa. Eu saí da sala de reunião, assim, e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Né? E aí eu comecei a pensar na minha vida profissional como um todo. Então, todas as outras empresas que eu entrei, eu sempre me destaquei. Porque eu sempre fui muito trabalhadora, eu sempre entreguei mais do que me pediam e tudo mais. Eu falei, cara, na verdade, assim, eu estou no lugar errado. Porque eu nunca vou conseguir ter, vamos dizer, esse reconhecimento, né, e um salário proporcional ao tanto que eu trabalho, enquanto eu estiver trabalhando numa empresa que não seja minha. Falei, então eu vou tentar, eu tinha 25 anos na época, falei, eu vou tentar abrir meu negócio próprio. Só que eu não sabia nem por onde começar. Eu só sabia que eu queria tentar abrir o negócio próprio. Depois da reunião com esse meu chefe e tudo mais, eu decidi realmente sair da empresa, né? Eles não me proporam nem 1% de aumento, não fizeram nenhuma contrapartida nem nada, né? Eu resolvi sair da empresa, eu pedi demissão da empresa, eu saí sem absolutamente nada, não consegui sacar nem o meu fundo de garantia, nem nada, né? E o engraçado nem que assim... seguro-desemprego, nada. Nada. Eu tinha, na época, alguns subordinados que eram, por exemplo, estagiários e tudo mais. E, às vezes, quando acontecia da pessoa sair, se era uma pessoa que tinha, por exemplo, um bom rendimento, uma pessoa que nunca trouxe problema e tudo mais, um belo de um profissional, às vezes a gente tentava negociar e verificar a possibilidade, pô, vamos dispensar a pessoa, manda embora. Eu lembro que tinha uma estagiária que ela foi trabalhar na empresa do pai. Aí você fala, pô, ela nunca vai conseguir... sacar o FGTS nem nada. E é isso, né? Na empresa ali e tal, não sei o quê. Eu consegui fazer muita coisa, né? Por pessoas que trabalhavam lá comigo. Na hora que foi a minha vez, eu até pedi para ele. Falei, pô, então, por favor, assim, você não consegue me dispensar? E aí o argumento foi, não, porque você é uma pessoa referência aqui dentro. Se eu fizer isso para você, eu abro as portas para que qualquer outro funcionário
venha pedir isso futuramente. Então, assim, eu saí basicamente com uma mão na frente e outra atrás. Eu tinha 25 anos de idade e um sonho de empreender. Só isso. Eu voltei para São Bernardo, eu comecei a pesquisar algumas coisas, né? Eu cheguei a ver uma distribuidora de água, aí eu fui até o local, me falaram que o cara estava passando ponto, estava vendendo. Eu fui até o local e quando eu cheguei lá eu vi que era um trabalho muito braçal. Eu não consigo, imagina, segurar um galão de 5 litros de água, imagina os de 20 litros. Então, ele tinha um motorista, mas às vezes ele tinha que acompanhar e descarregar e tudo mais. Aí eu já pensei, pô, eu posso atacar no foco em empresas, porque empresas, né, têm mais funcionários, bebem mais águas e tudo mais. E eu comecei a meio que fazer uma análise SWOT do negócio. E aí eu vi que não era para mim. Falei, não é o que eu tô buscando, não é isso. Aí pensei talvez em abrir um estacionamento. Falei, pô, estacionamento é legal e tudo mais, porque tem um fluxo, tem um giro e tal. Aí pensei, por exemplo, pô, uma loja de roupa feminina. Seria legal e tudo, só que aí eu comecei a analisar e pensar na minha realidade. Eu não sou uma pessoa que compra roupa todos os meses, né? E eu analisando muito o fato de ter algo que tenha recorrência, né? Onde a pessoa compre semanalmente, ou compre mensalmente, ou a cada bimestre e tudo mais. E aí me disseram que tinha uma pizzaria que estavam passando ponto, né? E eram a 10 quilômetros da onde eu morava. Eu fui lá para conhecer e tal. Era forno a lenha na época. Aí eu achei bonitinha e tal. Aí eu comecei a pensar, falei, putz, pizza é um negócio que dá para vender toda semana, pizza é um negócio que dá para vender todo mês. Falei, putz, que legal. E aí comecei a colocar isso no papel e pensar. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, pizza doce é um negócio que eu não vejo ninguém fazendo, ninguém investe em pizza doce, né? Eu acho que é um caminho que daria para fazer e tudo mais. E aí eu decidi, eu acompanhei um tempo a pizzaria e eu falei, vou comprar essa pizzaria falida. Então eu comecei a pizzaria da seguinte forma, eu paguei 50% da pizzaria, eu lembro até hoje, e o restante eu paguei em 15 parcelas, né? Então demorei mais de um ano aí ainda para pagar o saldo, porque o que ele vendeu, na verdade, era a estrutura em si, né? Ele não garantiu, não fez o contrato, não garantiu o número de pizzas ou o cadastro de clientes, né? O sisteminha que ele tinha era bem, assim, simples, né? Não tinha relatório de vendas, não tinha abertura e fechamento do caixa, era um negócio que você cadastrava o endereço, colocava a pizza, somava o valor e o motoboy entregava, era isso. E você que veio do mundo corporativo, quer número, estratégia, posicionamento para saber o que vai fazer, quanto vai vender, para você deve ter sido difícil, né? Sim, o complicado foi que, na verdade, como ele não garantiu isso, eu acompanhei a pizzaria ali praticamente um mês, né? Antes de assumir e de comprá-la, de fato. Só que ele me dizia que vendia 500 pizzas no mês. Então, eu fiz um cálculo ali, né? Cheguei a fazer um business plan da pizzaria, mas assim, imagina. Nada do que eu coloquei ali no papel estava absolutamente tudo errado. Você acha que você vai gastar X de compras, você gasta 2X, você acha que você vai ter... Você analisa ali todos os custos, você acha que é só isso, mas não, depois tem mais coisas que você não incluiu, que faz parte do negócio, você, putz, não parei para pensar nisso e tudo mais. Então, eu comecei dessa forma. E já tinha o nome Mamma Mia ou era outro nome? Não, eu chamava Pizzaria Gourmet. Pizzaria Gourmet. Aí, há uma coisa bem legal para falar do logo. Eu tenho uma prima minha que ela é publicitária. E na época ela trabalhava numa agência. E aí, quando eu comentei que eu ia abrir uma pizzaria, eu falei, putz, Carol, eu preciso fazer um logo, né? Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ela, não, peraí, que eu vou falar com um amigo meu e tudo mais. Ele é designer e tal, não sei o quê. Me passa o briefing que eu vou passar para ele. Aí eu passei o briefing, mais ou menos, do que eu queria e tudo mais. E aí ele fez o logo para mim. E eu ia pagar o serviço dele, né, pela criação do logo. Ele fez o logo vetorizado, me entregou em várias extensões, fez um trabalho assim profissional. E eu ia pagar eles com pizza. Ele até hoje não foi comer. Mas assim...
E já era Mamma Mia ou não? Aí eu criei o nome Mamma Mia. E por que Mamma Mia? Mamma Mia eu coloquei em homenagem à minha mãe. Né? Mamma Mia é minha mãe italiano. Minha família, né? Meu sobrenome é Seregati. Eu tenho boa parte da família aí com descendência italiana e tudo mais. E aí, na hora que eu tava pensando no nome e tudo, eu gostei, né? Achei um nome fácil de decorar e tudo mais. E eu quis colocar realmente em homenagem à minha mãe. Legal. E quando você comprou essa pizzaria, você chegou a operar com o nome antigo ou não? Você já mudou para Mamma Mia? Não, eu já mudei. Assim que eu peguei, eu já mudei e já comecei a trabalhar como Mamma Mia mesmo. Legal. Ô, Lígia, aí você falou que, beleza, você colocou lá no seu planejamento lá quantas pizzas ia vender e nessas 500 pizzas aconteceu ou ele vendia bem menos? Não, porque eram menos de 300, né? A hora que eu peguei, no primeiro mês, eu vendi menos de 300 pizzas. Uau. Vendi 290 e poucos, assim. Quase metade do que ele prometeu. Sim. E aí, enfim, toda aquela análise que eu tinha feito de planejamento foi por água abaixo. Eu não podia nem cobrá-lo porque não tinha nada no contrato, né? Ele deixou bem claro. Porque, inclusive, por exemplo, como eu não tinha experiência na época, eu fiquei com o CNPJ dele. Também, que é o meu CNPJ até hoje. Por quê? Eu falei, putz, para eu conseguir cadastro no fornecedor, prazo de pagamento, se eu abrir um CNPJ novo, você acaba não tendo crédito, né? Então, na negociação, como ele não tinha interesse realmente, eu acabei analisando e tudo mais e acabei ficando com o CNPJ mesmo. E o CNPJ te trouxe bons resultados ou acabou trazendo alguns resultados ruins como, sei lá, processo de ex-funcionário? Não, isso não aconteceu? Não cheguei a ter problema em relação a isso. Até porque, assim, ele ficou 2 anos, né, com a pizzaria. E ele acabou não conseguindo, né, engrenar no negócio. E, na realidade, assim, ele tinha a minha idade na época e o pai dele que ajudava muito nas coisas, por exemplo, financeiras. Então, eu lembro que eu chegava, às vezes, na pizzaria, ele que estava lá no operacional, né, o pai não ia. E aí eu chegava e falava assim, pô, mas qual que é a média eu quero uma média dos 3 últimos meses de conta de água. Quanto você gastou de água, quanto que você gastou de luz, as compras, isso, aquilo. Aí ele pegava e falava, eu tenho que ver com meu pai. Então, assim, não tem como uma pessoa, né, dar certo no negócio se você não foca você 100% no negócio. Porque o pai dele não estava lá no dia a dia, né? O pai dele era sócio, mas era, assim, minoritário. Ele acho que acabou ajudando ele a abrir a pizzaria, porque, na realidade, ele tinha cursado gastronomia, né? Só que ao invés dele fazer gastronomia e ele ser o pizzaiolo, ele ficava no atendimento. Então, assim, eu, no caso dele, contrataria alguém para ficar no atendimento, né? Por ele ter essa experiência gastronômica, fazer a pizza em si. Com certeza. Mas, enfim, não deu certo para ele. Não tinha visão de negócio e você já tinha, né? E eu falei, não, tem muitas coisas aqui que podem ser feitas. E eu tinha colocado como meta também 1 ano, coloquei assim. Falei, da mesma forma, quando eu mudei para o interior, eu falei, em 3 anos eu quero ganhar tanto, em 5 anos tanto, em 10 anos tanto. Quando deu 3 anos, eu vi que não estava muito aquém do que eu gostaria. Eu descartei essa possibilidade e a pizzaria eu coloquei como meta 1 ano. Eu falei... Eu analisei porque era assim, na época, a única conta que eu tinha para pagar era um carro meu. Eu tinha um carro 0 que eu financiei em 60 vezes. E aí... Quando eu saí da empresa, eu tinha as parcelas ainda desse carro para pagar. E a análise que eu fiz era a seguinte, eu tenho 25 anos, eu não sou casada, eu não tenho filhos. Se eu não arriscar agora, talvez com 30 eu não possa arriscar, nem com 35 ou com 40. Então, eu vou dedicar minha vida durante 1 ano. E aí eu tinha colocado como meta assim, se em 1 ano eu atingir o ponto de equilíbrio da empresa, eu continuo. Se não, e se faltar muito tempo disso, eu fecho, vendo pelo mesmo preço que eu comprei e tudo mais, eu fecho a empresa, tudo, e volto para o mercado de trabalho. E antes de falar se você atingiu ou não, né, nesse período, quando você percebeu nesse primeiro mês que tinha vendido metade do que ele prometeu, essa quantidade de pizzas pagava o custo da pizzaria do mês ou não? Você ainda teve que colocar mais grana? Não, fiquei meses
pegando empréstimo para pagar empréstimo para conseguir fazer o negócio girar. Uau. Foi assim. E pelo que tem aqui, no segundo mês você teve algo desagradável. Muito. Que a sua pizzaria foi assaltada. Sim. Como que foi? Entraram 3 jovens armados, um deles estavam armados. Eu estava no caixa na época, né? Porque eu, no início, minha operação era o seguinte, eu era atendente, eu tinha um pizzaiolo e um motoboy. Eu comecei assim. E nessa época eles entraram, aí ficou um comigo no caixa, um outro ficou na porta da pizzaria para ver se ia ter viatura, alguma coisa, sei lá, ficou ali de vigia, e o outro ficou com a arma apontada com o motoboy, com o pizzaiolo no fundo da pizzaria. E assim, eu fiquei muito assustada, porque tinha 40 dias a pizzaria. Né? E aí, foi um baita de um baque, assim. E aí, dentro desse mesmo mês também, algo que aconteceu que eu hoje paro para pensar e analisar em tudo que aconteceu no passado, eu não consigo entender como que eu não desisti. Porque eu passei por muitas coisas, né? Eu aprendi tudo errando, porque quando eu peguei a pizzaria, eu não sabia fazer massa, eu não sabia fazer o molho, eu não sabia como desfiava o frango e temperava o frango para pôr na pizza. Eu não sabia absolutamente nada, não sabia cozinhar, não sabia nada. Uau. E nesse mês também, além de ter, né, de ter sido assaltada, teve um dia também da semana, se eu não me engano foi numa terça-feira, na época eu não abria, né, de segunda, hoje eu trabalho de domingo a domingo, já faz mais de 10 anos, mas na época de segunda-feira era o folga do pessoal. E numa terça-feira, logo no segundo mês, eu não vendi nenhuma pizza. Caramba. Nenhuma. 0. Eu não abri o caixa. O pizzaiolo ficou lá, não fez nenhuma pizza. O motoboy ficou ali, não fez nenhuma entrega. E aí, nossa, esse dia foi desesperador, assim. Eu sei quantas noites eu chorei, quantas noites de insônia eu tive, assim, desesperada de se falar, cara, por que eu fui fazer isso, né? Por que eu fui abrir uma pizzaria, cara? Que doideira, né? Porque todo mundo achou uma loucura, né? O que eu tava fazendo. Mas era muito engraçado que eu tinha um negócio dentro de mim que eu tinha certeza que ia dar certo. É inexplicável, assim. Não sei explicar, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Mas esse dia que eu não vendi nenhuma pizza, nossa, eu me senti horrível, né? Você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tava tão bem lá no interior, tava trabalhando, gostava da empresa, né? Tudo. Enfim, coisas que acontecem, né? Caramba. Só desafios no início, né? Pelo que você tá me contando aí. E aí, mais ou menos 2 meses aconteceu isso. Quando que começou a engrenar? O que você começou a fazer de diferente do que ele fazia? Que você achou o caminho e falou, cara, comecei a vender. O que você fez? Você lembra nessa época? Panfleto. Ele não fazia panfletagem? Eu acho que não. Ele meio que ficava esperando os clientes irem até a porta dele, né? E hoje em dia, quando você é comerciante, não basta você ter uma porta aberta, você colocar o logo na fachada, o telefone e esperar, né? Que os clientes venham até você que venda. Né? Ele tinha uns panfletinhos, só que, por exemplo, o panfleto dele era muito pequenininho, né? Aí você fez um diferenciado, eu fiz um panfleto maior, com layout diferente, coloquei marcas, por exemplo, ele não colocava algumas marcas, então coloquei o logo da Catupiry, coloquei, por exemplo, aí eu criei uma pizza, a primeira pizza doce que eu inventei foi a de ovo maltine, então coloquei o logo do ovo maltine, e minha rotina naquela época era basicamente o seguinte, eu acordava, saía para panfletar, né? Eu mesma que entregava os panfletos, porque assim, ou eu pagava o panfleto, ou eu pagava para alguém panfletar, não tinha condições de pagar para alguém panfletar. Então eu mesma entregava os panfletinhos de porta em porta, nas caixinhas de correio, pela manhã. Voltava para casa, almoçava, tomava um banho, às 3 horas eu estava abrindo a pizzaria, ficava até às 11, meia-noite, fechava a pizzaria. Então, assim,
Fiquei por muito tempo fazendo essa rotina, tendo essa... E aí eu via, porque em 2012, naquela época, não existia nem Instagram, né? Existia Face, mas anúncios, campanhas, marketing digital era algo que nem se falava na época, né? Isso aí. Então, a nossa única forma, o único meio de divulgar o negócio era através de panfletos. E isso começou a trazer retorno. Aí isso começou a trazer retorno. Só que aí uma outra coisa também que eu fiz errada é que nos primeiros 6 meses eu estava trabalhando com preço. E aí o meu foco era o quê? Preço. Porque pizza barata todo mundo vai querer comprar, lógico. Com qualidade e tudo mais. Só que eu não sabia o que era CMV, meu DRE era numa planilha, mas às vezes escapava uma coisa ou outra que você não conseguia lançar e tudo mais, enfim. E aí um dia eu estava conversando com meu pai, né? E eu falei, pô, pai, tô fazendo uma conta aqui, ó. Tô vendendo, por exemplo, 500 ou 600 pizzas com valor X. Se eu aumentar 3, 4 reais, já vai multiplicar para tanto e tal. Eu comecei a fazer algumas contas ali. E aí, depois que eu fiz essas contas, né, eu tinha compartilhado isso com meu pai, ele pegou e falou assim, pô, ali já vale mais a pena você jogar fora todos os cardápios que você tem hoje e fazer com preço novo e começar a entregar, porque senão você vai entrar nesse looping, né, e você nunca vai conseguir crescer. Porque você vende barato com qualidade, não tem como, né? E aí foi o que eu fiz. Eu lembro que eu tinha mandado fazer na primeira vez, eu tinha uns 30 mil cardápios, 50 mil cardápios, se eu não me engano. E faltava mais da metade ainda para entregar. E eu todo dia panfletava e, meu Deus, era muito cardápio o negócio. Sozinha não rende, né? E não tinha como, e entregava. Até o dia que eu fiz essa análise, fiz esse cálculo e tudo mais, e aumentei, joguei no lixo os cardápios que eu tinha lá até então. Comecei a coloquei um preço um pouquinho a mais ali, e aí sim eu comecei a engrenar. Que legal. E quando você fez essa mudança de preço, chegou a cair movimento ou não? Manteve ainda as vendas? Não, manteve, na verdade, melhorou, né? Porque aí eu vi que era esse o caminho, e aí eu comecei a panfletar mais. Porque assim, no início também, o Despensa, eu era atendente. Eu tinha um motoboy e um pizzaiolo. Eu não sabia quantos cardápios eu tinha que entregar por dia, né? Ou durante a semana, para eu vender 10 pizzas no sábado, por exemplo, que era o que eu vendia. Eu vendia no máximo 10 pizzas no sábado. Então, pô, para eu mudar de 10 para 20 pizzas, quantos cardápios eu vou ter que entregar? Então, eu não entregava muito, porque eu achava que eu entregava e todo mundo ia comprar, mas não é bem assim que funciona. Então, você acaba não tendo, por mais, né, eu tenho formação em marketing, eu sabia que o retorno de panfleto, eles falavam que era uma média de 2, 3 a 4% no máximo. Mas, mesmo assim, né, não sabia quanto que tinha que entregar. Então, eu aprendi tudo errando, né? Tudo tentando, tudo fazendo. Daí eu falei, não, tá pouco. Então, vou acordar mais cedo. Preciso entregar X cardápios por dia para na semana ter entregue tanto, para dentro do mês tanto, para eu conseguir aumentar minhas vendas. Que legal. E agora uma curiosidade. Você conseguiu bater no primeiro ano o ponto de equilíbrio? Se sim, como você bateu e como que foi essa trajetória até chegar lá? Eu bati no 11º mês. O Uau. ponto de equilíbrio. E aí, para mim, foi assim, me deu um gás, porque eu lembro que eu fechei o DRE e tudo mais, e tipo, tinha sobrado ali R$1.000. Nossa, como eu fiquei feliz, cara. Imagina, R$1.000. Eu não via R$1.000 há muito tempo, porque eu fiquei mais de um ano trabalhando de graça, né? Minha sorte é que eu voltei para casa dos meus pais, então não tinha que pagar nada, tinha que pagar o carro, né? Meu pai me prestou dinheiro também para conseguir ficar pagando as parcelas do carro, porque eu não tinha de onde tirar o dinheiro, né? Então, eu comecei assim. Caramba, que história. E durante esse período você mudou isso, começou a panfletar. Teve mais alguma ação que você fez que você lembra que deu certo? Uma pizza nova, mudou a qualidade do produto? Não sei se ele fazia a mesma pizza que você faz hoje. Teve alguma mudança a mais que você fez nesse primeiro ano? Ou foi a partir do segundo que você começou a mexer mais? O que você foi fazendo? A partir do segundo que eu comecei a mexer um pouco, né? Na verdade, assim, eu consegui realmente aumentar e alavancar as minhas vendas no terceiro ano. Tá.
né? Que eu abri em 2012 e em 2015 eu lancei a Borda Vulcânica. Aí eu estourei de vender. Vinha gente de São Paulo para buscar pizza lá comigo. Mas aquilo lá também errei pra caramba. Demorava 1h30 para entregar a pizza. Não tinha estrutura. Comecei a crescer muito rápido, porque nessa época, em 2015, já existia o tráfego pago e ninguém fazia. E você foi uma das pioneiras também. Sim, e eu comecei a fazer. Então, assim, eu imagino, na época eu tinha, em 2015, 2016, não existia, se eu não me engano, não existia Instagram, eu estava bem no início ainda, mas nem se falava Instagram, o foco era o Face mesmo. Eu já tinha, por exemplo, 30 mil seguidores no Face, assim. As outras pizzarias que me conheciam achavam um absurdo, porque era um número gritante perto dos outros, né? Porque ninguém fazia. Então, eu tinha fechado com uma agência, ele começou a fazer esse trabalho e tudo mais, e aí eu comecei a entender, eu vi que isso realmente dava resultado, porque não dava para eu ficar mais entregando panfleto todos os dias, a equipe já tinha crescido, já tinha aumentado, né? Eu não tinha mais um motoboy só para fazer entrega na sexta ou no sábado. E aí eu comecei a prosperar depois da Borda Vulcânica. O meu grande diferencial, assim, acho que se não tivesse existido a Borda Vulcânica, eu não sei onde estaria hoje, para falar a verdade. E naquela época você fazia a Borda Vulcânica só para salgado ou já fazia para doce também? Fazia para doce também. E o legal da Borda Vulcânica foi assim, algumas pessoas já tinham me mandado, uma prima minha até de Ribeirão Preto tinha me mandado uma foto. Pô, olha essa pizza que legal, por que você não tenta fazer aí? E não sei quem, já estava meio que rolando a Borda Vulcânica no Face e isso. Algumas pessoas já tinham encaminhado para mim. E eu falei, vou testar, vou fazer uma janta aqui para a equipe toda ali. E aí a gente fez, né? Demorou uma eternidade para fazer, porque hoje em dia a gente tem habilidade, né? Leva bem menos tempo, mas na época não tinha experiência nenhuma, tinha que fazer 8 cortes na massa e tudo mais, enfim. E aí eu postei, quando eu postei essa foto, eu postei no meu perfil pessoal. Postei uma foto segurando a pizza, assim, falando, olha só que legal a Borda Vulcânica, alguma coisa assim. E, nossa, tive muitos comentários, muitas curtidas, todo mundo falando. E eu comecei a fazer o quê? Antes de incluir no cardápio, eu tinha uma dentista, por exemplo, que era na rua, na mesma avenida, em frente praticamente à pizzaria, que ela comprava lá toda semana. E aí ela tinha visto a foto, ela, não dei. Aí eu comecei a fazer de cortesia, comecei a mandar. Falei, vou dar gratuitamente. Então, eu dei para dentista, eu mandei para os meus pais, eu mandei para uns amigos, eu mandei para a família, mandei. E aí eu vi que a galera tava gostando muito disso. Aí eu falei, preciso lançar esse produto. Aí eu fiquei com medo, porque como é que ia ser isso perante a produção e tudo mais, porque leva assim um tempo a mais, né, para fazer. Mas, enfim, no final acabou dando tudo certo. Mas cometi muitos erros no início, né? Não tem como. Faz parte, né? Sim. É o que eu falei num outro podcast. É a repetição que leva à perfeição. Só que durante essa repetição vai existir algumas falhas. Isso acontece em qualquer segmento, né? Sim. No meu, enfim. Somos seres humanos, né? Então faz parte desse processo, dessa caminhada. E você começou a postar muito sobre isso, né? Sobre como que você fazia. E eu te acompanho, né? Já faz um tempo também, até pelo que a gente se conhece aí, anos. Eu vi que uma marca sempre forte da Mamma Mia é a qualidade do produto. Eu queria saber se existia isso antes e se não existia, se foi você que implantou e como você faz para manter essa qualidade até hoje. O que você leva em consideração desde a compra até a entrega para o seu cliente? Em relação à qualidade, a gente não pode perder, né? Algo, por exemplo, assim, eu prefiro perder um cliente que acha que não vale aquele preço do que eu mexer na minha qualidade e perder outros que prezam por isso. E o ex-proprietário tinha já esse perfil de pizza de qualidade ou não? Foi você que entrou ele usava apresuntado. Tanto é que no início, quando eu comecei a pizzaria, eu nem sabia a diferença de uma coisa para outra, né? Que não era do ramo, eu caí
de paraquedas no negócio. Então, assim, eu fui vendo isso e fui aprimorando, fui melhorando, né? Legal. E aí, hoje em dia, uma coisa que eu faço é assim, tem cliente que reclama por causa do preço? Sim, sempre vai ter, né? Mas eu prefiro que ele reclame, por exemplo, mas está um pouco mais alto do que as outras, do que ele reclame que minha qualidade não está boa. Bacana. Né? Então, eu prezo muito pela qualidade dos produtos, porque não tem como você fazer uma pizza extremamente boa que seja muito barata. Concordo. Eu vi uma frase uma vez que falava assim, pizza barata não é boa e pizza boa é cara. Sim. Né? E não tem como essa proporção. Né? A qualidade é diferente. E teve um momento que talvez... Teve vários, né, momentos difíceis aí. E teve uma que você comentou sobre ameaça de motoboy. Sim. Conta essa história pra gente, por gentileza. Hoje eu dou risada, né? Mas eu vivi um bom tempo aí com receio. Eu tive um problema com o motoboy lá por causa de uma caneta. Né? Pra você ver que Isso o negócio que ano? bem... No início também. Eu acho que foi em 2014, se eu não me engano. Acho que foi no segundo ano. Se eu não me engano, o segundo, terceiro. Foi no início. Na pizzaria não tinha 5 anos ainda. E, enfim, nessa questão aí, eu já tava também, né? Porque paciência tem limite, né? Ele acabou se exaltando lá uma hora do nada. E eu falei, cara, você quer ficar bravo, é problema seu. Ele pegou a bag, tinham 3 pizzas dentro. Ele tinha acabado de colocar um pedido de um cliente com 3 pizzas. Ele pegou a bag, tacou a bag longe no chão, saiu, chutou a bag, tudo. A bag foi quase parar no meio da avenida. E ele voltou e ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. Você não imagina. E ele ainda pegou o capacete e começou a ameaçar, me bater, quebrar o computador, quebrar a pizzaria com o capacete e tudo mais. E, enfim, lógico, eu fiquei preocupada na época, né? E tudo mais, porque isso nunca tinha acontecido até então. E o problema é que ele passava na pizzaria quando eu não estava lá. E ficava deixando recado. Fala pra ela que eu sei onde que ela mora, o dia que eu encontrar com ela, ela vai ver, não sei o quê, tal. Obviamente, ele me processou, né? Ele não era registrado. Na época, eu não tinha nenhum motoboy registrado. Na verdade, nem sabia que dava pra registrar motoboy. E depois ele ficava me ameaçando, né? Então eu fiquei assim durante 1 ano olhando pra trás. Qualquer lugar que eu ia, se eu no mercado eu olhava pra trás, se eu saía da pizzaria eu olhava pra trás, acontecendo não sei o quê, eu olhava pra trás. E aí o problema foi que quando ele me processou, a maioria das pessoas fazem acordo, né? Óbvio, coisa mais normal que tem. Com ele eu não fiz. Falei, não vou fazer. Se a justiça falar que eu tenho que pagar 50 mil reais para ele, vamos dizer, nem lembro qual era o valor do processo na época, eu pago, mas para ele eu não faço acordo. E aí a advogada falando, Lígia, pelo amor de Deus, é a sua vida, o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer pela forma como ele conduziu e tudo mais, enfim. Eu usei as gravações para me defender e eu ganhei o processo. Então ainda bem que eu não fiz. E ele? Hã? Se afastou ou ainda foi atrás? Não, ele veio atrás de mim, muito bravo. Tanto é que no dia da audiência eu chamei um amigo meu, que era policial e estava de folga, que eu falei assim, vai ser o dia da audiência e tudo mais, eu acho que ele vai me matar. Depois, foi dito e feito. Ele desceu primeiro, eu fiquei uns 15 minutos com a advogada ainda no fórum. E na hora que nós descemos, ele tinha se escondido no terro, numa parte atrás, assim, do terro. A advogada saiu para um lado, eu saí para o outro com as testemunhas para pegar o carro no estacionamento. Ele veio atrás de mim. Só que no mesmo jeito que ele veio atrás de mim, esse meu policial abordou ele e tudo mais. Aí ele viu que era a polícia e ele saiu correndo. E aí é engraçado, né? Porque aí os anos passaram e tudo mais. Um dia eu estava fazendo a dedetização na pizzaria e aí passou uma moto, né? A dedetização a gente faz no período da manhã. Então era umas 10 horas da manhã, numa segunda-feira. Eu estava sozinha na pizzaria e tinha só o profissional fazendo a dedetização lá dentro. Eu já estava aguardando ali na parte de fora
E aí passou uma moto acelerando e buzinou. Aí pelo barulho da moto eu falei, acho que é ele. Aí ele voltou. Falei, nossa, eu já comecei a me posicionar. Falei, onde que a câmera pega aqui? Na parte externa, porque eu vou apanhar. Falei, hoje eu vou apanhar. E ele voltou e pediu desculpa. Caramba. Se desculpou, falou, você sempre foi uma pessoa muito legal, muito 10 comigo. Desculpa por ter feito isso e tudo mais. Eu evoluí, amadureci, tô com uma filha pequena agora também. Patroinha, né? Que ele me chama de patroinha. Então, pô, patroinha, tamo de boa, não sei o quê, desculpa aí, precisa de alguma coisa, me chama. Eu ainda anotei o telefone dele. Falei, não, se precisar, eu te chamo. Entendeu? Ele não passa. Já aconteceu outras vezes dele passar na frente da pizzaria. Teve uma vez um motoboy que faltou, não lembro o que aconteceu. Isso vira e mexe acontece. Fui fazer uma entrega de carro, aí eu encontrei ele num condomínio também, me tratou super bem. Então, assim, passou. Né? Página virada. Página virada, mas que foi um grande susto, assim, foi, porque você não sabe o que passa na cabeça da outra pessoa e você não sabe o que ela é capaz de fazer, né? Caramba. Na hora da raiva, a gente não... Perde a razão, né? Perde a razão. Caramba, Lígia, quanto desafio no início, hein? Não, tem muita coisa, eu passei por muita coisa. Vamos falar de coisa boa. Aí você foi evoluindo, começou a vender 10 pizzas, 20 pizzas. Quantas pizzas a Lígia vende por dia hoje, num dia de alto movimento? Hoje em dia eu não chego a vender nem 100 pizzas, Wilds. Hoje eu mudei a estratégia da pizzaria ao longo dos anos. Né? Tá, antes você vendia preço, como que você se posiciona hoje e como que você trabalha? Antes eu trabalhava, na verdade, com preço atrelado à qualidade. Tá. Né? Meu foco sempre foi qualidade, só que o meu preço era uma pizza popular, uma pizza de bairro. Minha pizzaria não deixa de ser. Hoje em dia, minha pizzaria continua sendo uma pizzaria de bairro, né? Uma pizzaria pequena. Mas, assim, eu comecei a atrelar porque eu comecei a fazer a seguinte análise. É melhor você vender 200 pizzas por R$50 ou 100 pizzas por R$100. No final do mês, vamos se dizer que o faturamento acaba sendo o mesmo, né? Só que você tem muito mais trabalho, você tem muito mais funcionário, você tem muito mais dor de cabeça, você tem muito mais reclamação, você tem muito mais devolução, você tem muito mais problemas para administrar. Então, ao longo dos anos, eu vim aumentando consideravelmente o preço da pizza, mantendo a qualidade, colocando tudo de uma forma que agregue valor para o meu cliente, mas eu cheguei a esse fato, eu não quero. Eu hoje prefiro vender num número reduzido, porque, consequentemente, eu acabo trabalhando menos e tendo menos dor de cabeça e trazendo 100% de satisfação para os meus clientes. Porque antes, quando você vende num volume muito alto, não tem como. Você tem muito mais atrasos, tem muito mais problema, você tem muito mais funcionários. Então, você tem que treinar mais pessoas, você tem que estar perto ali das pessoas e tudo mais. Então, eu vim trabalhando isso ao longo dos anos e vim me posicionando dessa forma. Bacana. E para você se posicionar dessa forma, você teve que fazer uma mudança, né? Sim. De posicionamento, mostrar mais qualidade e atingir o público que compra essa pizza, logicamente, com qualidade por um preço mais elevado. Hoje você atende público A, B e C. Qual que é o seu público principal? Seria um AB, né? AB. Da região ali do Grande ABC, sim. Legal. E hoje mesmo assim, por exemplo, estou há quase 4 anos, né? Eu saí da onde eu montei, né? Essa primeira pizzaria aí onde eu peguei o ponto, né? Eu fiquei 10 anos no mesmo imóvel. E aí eu me mudei estrategicamente para um lugar onde eu fico praticamente no miolo do Grande ABC. Então, hoje eu consigo atender Santo André, São Bernardo e São Caetano. Né? Durante 10 anos eu consegui atender só São Bernardo. Então, eu mudei aquilo lá. Não deixo de ser uma pizzaria nova naquela região. Com certeza. Né? As pessoas às vezes conhecem, sabem o nome e tudo mais. Mas é todo um trabalho que a gente tem que fazer aí para ter o reconhecimento da marca no novo local também. Sim. E falando das suas pizzas, quais são as pizzas hoje que você mais vende das salgadas? Que são os carro-chefes, tirando as tradicionais, que é calabresa, portuguesa, mussarela. Quais são as pizzas que você mais vende? Entre os 10 sabores tá frango com cream cheese,
frango catupiry também, portuguesa, 4 queijos, mussarela e calabresa tá sempre entre as 5 mais vendidas. Também. Tem algumas criações só da Mamma Mia? Essa pizza de frango com cream cheese foi eu que criei. Ela vai frango, cream cheese, bacon e parmesão. Que legal. É uma das pizzas, tá sempre entre o top 5. Que legal. Assim, e o resto é mais padrão, né? Porque pizza não tem muito o que fugir. Aí, pra estar entre as 10 primeiras, né? O pessoal gosta das que acaba sendo o carro-chefe em qualquer lugar. E das doces? Das doces, a que eu mais vendo hoje é a de Nutella com morango, a de banana caramelizada e abacaxi caramelizado. Abacaxi caramelizado? Sim. Essa é nova, eu não conhecia. Não conhece? Então você tem que ir lá Tem que ir lá de novo, né? De novo você vai fazer isso. Tem que ir lá para São Bernardo. Quando estiver fazendo uma reunião lá próximo, já está convidado. Pessoal, eu já fui na pizzaria dela. Tava lá em São Bernardo, passei para comer e realmente a pizza dela é muito boa mesmo, tá? Então, se você não conhece, pode experimentar porque vale a pena. Fazer uma propaganda para ela, porque é verdade, tá? Não é porque tá aqui na frente, não. Eu gosto mesmo. Uma vez eu falei para ela, falou, você vai repetir agora de novo? Vou repetir. Ela tá entre as melhores pizzas que eu já comi, com certeza. A pizza da Lígia, da Mamma Mia, é muito, muito boa mesmo. Tem qualidade, a massa é uma massa boa, diferenciada. Então, parabéns, Lígia. Eu vou ter que retornar lá. Muito obrigada. Lígia, nesse processo que você entrou, né? Vamos falar de estagiária, de proprietária, de dona de delivery, a profissional que você se tornou, a gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né? Tem a equipe, que é super importante. Eu queria saber como que você faz para manter sua equipe engajada e qual a importância deles nessa caminhada para chegar onde a Mamma Mia chegou. A importância é 100%, né? O mérito é 100% deles, né? Eu sozinho não teria conseguido fazer absolutamente nada, né? Eu sou muito grata por todas as pessoas que estão lá hoje. Eu tenho uma equipe hoje maravilhosa, que me permite, inclusive, estar aqui hoje, né? E eu tenho pessoas que me acompanham há muitos anos. Queria mandar um beijo aqui pro Gé e pra Lena, que eles estão comigo há muitos anos já. E é o gerente ou supervisora da pizzaria. E são eles que fazem o negócio acontecer no dia a dia, né? Porque eu sozinha é muita coisa para você cuidar, para você pensar em estratégias, em marketing e tudo que envolve aí na empresa, eles acabam tocando aí boa parte do operacional. Quanto tempo eles estão com você? O Gé tá comigo há muitos anos já, desde o primeiro ano. E a Lena tá comigo, vai completar agora 10 anos. Uau. No ano que vem. Ela foi, saiu e voltou. E antes ela começou trabalhando só no fim de semana. E aí depois ela pegou mais dias, depois ela acabou saindo da empresa. Aí depois ela voltou novamente e tá comigo até hoje. Que bacana. E nesse processo de qualidade do produto, qual a importância de uma entrega rápida para você? Se você consegue fazer uma entrega rápida pelo volume que você vende, e se você acha que isso fideliza o cliente, porque cada dia que passa a gente sabe que a gente não é só entregar um produto de qualidade, tem vários pontos que fazem a empresa evoluir cada vez mais. Eu queria saber o que você acha disso e como que você faz no dia a dia para atender esse requisito. Então, nos treinamentos que eu dou para a equipe é sempre foco no cliente, né? O que eu falo assim, uma empresa só existe se ela tiver clientes. Então, aqui, eu tenho a pizzaria porque nós temos clientes e todos os funcionários que estão lá estão com os clientes. Então, às vezes acontece, por exemplo, de chegar motoboy e falar assim, mas não, eu vou junto com essa. Não, eu já corto. Falo, não, você tem 2, um em cada um. A gente tem que pensar o quê? Como que o cliente vai receber essa pizza mais rápido? Né? Então, por exemplo, mas é caminho, isso, aquilo, tudo bem, mas enquanto se a entrega é próxima, enquanto você vai ali e volta, eu preparo o próximo pedido. Então, eu deixo toda a equipe engajada, pensando justamente no cliente. O que é melhor para o cliente? Né? Porque às vezes a gente, como empresário, acaba pensando, o que é melhor para a empresa? O funcionário vai pensar o que é melhor para ele. Não. Todos têm que pensar o que é melhor para o cliente. Né? Então, eu trabalho sempre com esse foco. E você faz treinamento com o pessoal para atualizar esses dados? Reuniões, sim. Que bacana. Vira e mexe, faço reuniões. Que legal.
Uma outra coisa que eu queria falar contigo, que é super importante, a gente sabe que delivery pode acontecer uma falha ou outra na entrega, e até porque são seres humanos, isso não só em delivery, mas qualquer empresa, né? Inclusive na minha também, a gente acontece. Eu queria saber como que você faz para solucionar o problema do cliente quando tem pedir sem cebola e veio com cebola. Como que você trabalha qualquer tipo de reclamação dentro da Mamma Mia? Eu dou opções para o cliente escolhe o que é melhor. Então, por exemplo, se ele pedir uma pizza que vai cebola, por exemplo, é muito difícil ter esse tipo de problema lá dentro, tá? Mas óbvio que pode acontecer, porque o pessoal é treinado justamente para seguir a regra, o que tá ali na comanda. Mas quando acontece algum tipo de problema assim, eu dou a possibilidade para o cliente. Ou eu deixo um crédito para ele usufruir na próxima compra, né? Então, ele ficaria com a pizza do jeito que tá. Se ele não come cebola, ele ia ter que tirar a cebola e usar esse crédito na próxima compra. Ou eu faço a troca no mesmo momento. Bacana. Então, por exemplo, assim, foi errado, ok, peço desculpas e tudo mais. Vou fazer um novo pedido, eu passo na frente de toda a produção. Já chego, levo pessoalmente lá o comando e falo, faz essa porque foi errado assim, assim, assado. Porque senão o cliente, às vezes, vai acabar demorando ali mais 40, 50 minutos para receber a pizza, se for, por exemplo, um dia no horário de pico de sexta ou de sábado. Com certeza. E isso faz parte do que você falou, né? Foco no cliente. Porque você corrige rápido também, né? Isso é importante. Sim, mas tem cliente que às vezes reclama porque ele tá no direito dele. E muitos clientes preferem deixar de crédito, você acredita? A maioria. Porque assim, ele já tá com fome. Geralmente ele acabou pedindo meio a meio, vamos dizer. Ou acabou pedindo mais, né, outras opções. A pessoa às vezes prefere falar, ao invés de eu comer essa que eu tava com vontade, eu vou comer a outra e eu deixo o crédito para a próxima compra. Porque muitas vezes eu deixo, às vezes, o crédito do valor da pizza que ele pagou. Porque eu penso assim, nós também somos clientes, né? Dentro da nossa empresa, estamos ali para servir o cliente. Mas, quando você é cliente, como que você gostaria de ser tratado? Isso aí. Então, eu faço exatamente como eu gostaria que fizessem comigo. Então, eu dou essa oportunidade pro cliente escolher o que é melhor para ele. É flexibilidade, né? Exatamente. Outra, a recepcionista, o gerente, todo mundo que entra lá já tem autonomia para resolver isso direto com o cliente. Não precisa me ligar, não precisa passar para mim, isso já é regra da empresa. Dê essas opções para o cliente. Se ele quiser, você faz a troca na hora, senão você deixa o crédito para o próximo pedido. Tá certo, porque você vai atender 100%, né, dos seus clientes quando tem algo que aconteceu, né, de uma divergência aí. O cara que quer que troque, o cara que não quer deixar como crédito, isso eu acho bacana. Falando sobre seu posicionamento, principalmente como você trabalha, você tem alguma estratégia de promoção durante a semana, diferenciada ou não? Como que você trabalha hoje a parte da precificação e principalmente chegar no cliente para poder vender a pizza que você deseja? Na precificação, eu tenho alguns descontos exclusivos pelo aplicativo próprio, né? Onde eu tenho o crostini, que é o aperitivo. Ele tem R$10 de desconto todos os dias da semana. Isso eu coloco de domingo a domingo. Uma outra promoção que eu tenho também são nas pizzas doces, que também tem um preço diferenciado, né? Vários sabores. Isso, vários sabores. Tem a brotinho doce com desconto, que é válido também de domingo a domingo. E uma promoção que eu tenho há muitos anos, desde quando eu criei a borda vulcânica, que é de quarta-feira, tem a borda vulcânica grátis. Caramba! E é um custo alto, né, fazer a borda, né? Então é um puta diferencial. Sim. E aí tem bastante cliente que gosta, porque... E é uma oportunidade, por exemplo, da pessoa conhecer, porque por mais que... Tem gente que nunca ouviu falar de borda vulcânica, né? Por mais que, por exemplo, nós somos do segmento, já conhece, já sabe, mas tem algumas pessoas que não sabem. Então, dá a oportunidade, por exemplo, da pessoa pedir a pizza com a borda grátis e ela já experimentar também a minha pizza, o meu produto. Que legal. Até porque, não sei quanto que é o custo da sua borda vulcânica, mas na minha região é uns R$30 hoje em dia para fazer. O preço dela é R$29. É isso aí, né? Então é um baita de um diferencial. Sim. E uma curiosidade, beleza, quero retornar um pouco porque eu achei interessante. Você entrou... Começou operacionalizando, não entendia nada de pizza. A partir de que momento que você falou, cara, vou fazer um treinamento para saber como faz pizza? E se logicamente nesse processo você acabou fazendo, e se hoje você faz ou não, ou só gerencia
a operação da Mamma Mia? Eu sei fazer tudo. Eu sei bater a massa, eu sei abrir massa, eu sei fazer a borda vulcânica, eu sei fazer borda recheada, eu sei rechear todas as pizzas. Eu sabia fornear no forno a lenha. Mas isso desde o primeiro momento ou não? Depois? Não, quando eu comecei no primeiro ano, não tinha nada para fazer e minha pizzaria de vidro hoje, na época, também era. Então, você conseguia ver a cozinha. Então, eu ficava ali no caixa, na recepção, era do lado da pizzaria, eu ficava pelo vidro, eu ficava vendo como que ele abria a massa, a quantidade de farinha que ele colocava para abrir a massa, como que recheava, quanto que colocava de molho, isso, aquilo e tudo mais. E assim, para mim, o grande diferencial onde eu falei, nossa, eu preciso ser mais profissional, que eu era até então muito amadora, foi quando eu conheci a Pubra, né? A Associação de Pizzarias Unidas do Brasil. Ali, para mim, foi um grande diferencial, né? Eu sou associada há mais de 10 anos, né? Na época, nós éramos em apenas 80 empresários, aproximadamente. Hoje, já estamos aí em mais de 400. E aí, tendo essa troca com outros empresários do ramo e tudo mais, eu cheguei a fazer muitas visitas técnicas, então a gente tinha alguns encontros, né? Onde a gente marca um jantar na pizzaria de alguém, aí conhece a cozinha, a estrutura. E aí você senta ao lado de pessoas que falam a mesma língua que você, pessoas que vivem o mesmo mundo que você. Então, assim, eu implantei muita coisa na minha pizzaria, vendo como que os outros faziam na pizzaria deles. Eu, às vezes, marcava com o pessoal, alguém que participava no grupo, eu chamava a pessoa no particular e falava assim, pô, eu não posso ir lá conhecer a sua pizzaria e tudo mais. Então, eu ia, às vezes, no interior de São Paulo, rodava 3, 4 horas de estrada aí para conhecer alguma pizzaria, para ver, para entender o que ele fazia, o que eu poderia aplicar na minha ou não. E, nossa, eu aprendi, assim, muito, 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 muito. Foi, assim, acho que um divisor de águas. E até hoje, né? Mim. A Pubra Até hoje. É um caminho onde você acaba encontrando empresário no segmento e aí te ajuda a crescer. E até nesse ponto que você falou, geralmente, quando a gente olha para empresas, a gente vê pessoas abrindo, né? Abrindo uma empresa com outra pessoa. E você seguiu carreira solo desde o início. Sim. Como que foi esse processo? Porque quando você tem um problema e você tem um sócio, é muito mais fácil de você conversar e às vezes até desabafar e um apoiar o outro e ajudar a crescer. Como que você fazia isso? Sozinha? Ou você tinha alguém que era o seu 190 para te ajudar nesse processo? Não, foi sozinha mesmo. Se cair, levanta e vai. Não tem o que fazer. Não tinha outra. Eu, no início, eu pedia muita opinião pro meu pai. Uhum. Né? Meu pai é maravilhoso. Meu melhor amigo me ajudou muito na pizzaria, né? Quando eu tava no início, por exemplo, assim, eu era atendente, tinha um motoboy, o pneu do motoboy furou. Eu não tinha nem outro motoboy para chamar. Eu ligava pro meu pai e falei, pai, você não consegue vir aqui fazer entrega para mim? Coisou? Ele pegava e ia, por exemplo. Então, às vezes, quando eu tinha algumas coisas, só que assim, eu sou ariana. Então, eu sou cabeça dura, cara. Quando eu coloco um negócio na minha cabeça, entendeu? Eu até pergunto pro outro, mas às vezes é só pra discutir mesmo, pra brigar, entendeu? Sei. Já tá formada a opinião, né? Eu já sei o que eu quero, o ponto acabou. Então, assim, às vezes eu perguntava algumas coisas pro meu pai, né? Porque imagina, eu era super nova, tinha 25 anos, falavam. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, que não tem nada a ver, mas eu chegava pro meu pai e pegava e falava assim, pai, eu acho que eu vou pintar o chão. Aqui, ó, acho que eu vou trocar esse piso. Ele falava, não, reforma o teto. Então, assim, tudo que eu falava pro meu pai, ele falava o oposto. Aí eu lá e fazia o que eu queria, entendeu? Então, assim, eu acabei fazendo tudo sozinha. Errei muito, lógico, porque não tinha, né, para quem... Porque também na minha família não tinha ninguém que era comerciante. Então, não tinha ninguém para eu ligar e, olha, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Então, acabei me acostumando a tomar decisões sozinha. Pesa muito mais no ombro quando você é um empreendedor sozinho, solitário, que vive essa carreira solo, né? Sim. Porque você não tem quem compartilhar. E eu acho que quando você entrou na Pubra, eu acho que talvez isso tenha te ajudado um pouco mais, né? Porque você acaba dividindo alguns desafios que você tem e às vezes a pessoa te passa até alguma visão que você não está enxergando, porque são ideias, pessoas no mesmo segmento, né? Uma comunidade, né? Eu acho que isso ajuda bastante.
Sim, porque você às vezes acaba tendo um ponto cego, né? Você vê aquilo de uma forma e você acredita que naquela é a verdade, porque é a sua verdade. A partir do momento que a pessoa te fala a visão dela, você fala, nossa, é verdade. Pô, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? E você acaba abrindo a sua mente. Então, assim, hoje eu vejo realmente que você fala, né? As pessoas que, quando tem sócios, ou eu vejo também, às vezes, muito casal, né? Então, cara, um segura o outro, né? Um levanta o outro, porque nós temos até hoje, tem dias bons e dias ruins. E se eu não tiver um dia bom, tudo bem, mas amanhã, a hora que eu acordar, vai ser melhor e tem que dar essa forma, porque não pode parar, né? É isso tem aí. Várias famílias que dependem aí do meu empenho. Caiu, ralou o joelho, levanta, enxuga o choro e vai pra frente. Bola pra cima e paciência. É isso aí. Ô Lígia, e você que é uma profissional, além de ser empresária, você sempre foi uma profissional do marketing, né? Então, com certeza, você deve ter implementado algumas ações dentro da Mamma Mia e que te trouxeram resultado. Você lembra de alguma que você implementou, que foi legal e que te trouxe resultado bacana? Cara, de ações assim, o que eu tenho a mais pra falar é voltada pra borda vulcânica mesmo. Tá. Porque pizza acaba não fugindo muito, né? O que eu tenho, por exemplo, aí tem pizzas doces, por exemplo. Eu tenho hoje a pizza de Ferrero Rocher. Só que é uma pizza que, por exemplo, assim, não acaba tendo tanta saída. Por quê? Porque o custo dela é muito elevado, né? Então, você também não consegue, às vezes, inovar, de certa forma, com custo-benefício ok. Entendeu? Então, essa é um pouco de dificuldade. E o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos é que, por exemplo, assim, o chocolate praticamente dobrou de preço no último ano. Entendeu? Então, é algo que, por exemplo, assim, putz, eu não posso ficar inventando, não posso ficar lançando, não posso ficar fazendo, porque senão é um tiro que você acaba dando no próprio pé, né? Sim. Mas quando eu falo disso, tem outros pontos que eu vi que você faz. Que você utiliza o marketing para isso. Por exemplo, você aparece muito mais hoje na rede social. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância. Eu deveria aparecer mais. Mas eu você não participa das trends. Tanto quanto eu deveria. Mas tem as trends que você participa e eu dei muita risada do balde de água lá de você. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso. E falasse da importância que isso daí traz e conexão com o seu cliente. Olha, Wills, eu já ouço há muito mais de 5 anos que o dono tem que mostrar a cara nas redes sociais. Mas eu, particularmente, não gosto disso. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, que nem... Quando eu fiz esse vídeo aí da água de coco, que jogaram um balde de água em mim, eu vi que dava... Nossa, deu muito resultado, né? Deu muito retorno, porque é engraçado pra caramba, e quem não gosta disso, né? Mas eu ainda tenho dificuldade de mostrar a minha cara. Espero que um dia eu mude isso. Mas eu sei porque, assim, há muitos anos falam isso, né? E eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais falam. E eu acompanho outras pizzarias e eu vejo que as pizzarias que fazem isso estão cada vez tendo sucesso. Eu preciso mudar isso. Para mim é um ponto muito negativo. Eu preciso mudar isso e colocar mais a minha cara à frente da pizzaria. Até no próprio dia a dia, né? Ali, tá fazendo os bastidores, por exemplo. Eu queria muito mostrar os bastidores e tudo mais. Mas aí você acaba deixando e vai passando e não é algo, por exemplo, que eu gosto. E aí isso que eu acho muito ruim, por exemplo, pelo fato de não ter um sócio, né? Porque algo, por exemplo, eu não faço, mas, por exemplo, o sócio poderia fazer. Ou, por exemplo, eu não faço, mas o sócio poderia me cobrar. Não, você tem que estar lá, você tem que fazer, você tem que... E às vezes fica nessa... Fica na zona de conforto. Você acaba ficando na sua zona de conforto. Você fala, não quero me expor. Imagina, aí eu vou no mercado, as pessoas vão falar, Mamma Mia! Às vezes acontece, por exemplo. Isso acontece, às vezes, por exemplo, quando eu saio em algum lugar, vou em alguns bares, né? Um lugar que muita gente me conhece. Tudo tem gente que eu nunca vi na vida e vira do meu lado e fala, Mamma Mia! Eu falo, oi, tudo bem e tal. Que, tipo, é amigo de amigo que te conhece, sabe que você é a dona da pizzaria, mas, tipo, você acaba não conhecendo a pessoa, né? Caramba, Mas eu tenho que mudar isso, porque
Aí eu participei, né? Eu fiz algumas lá com a equipe também, equipe super legal, quando eu lanço alguma coisa. Eu E falo, dá engajamento, e aí, vamos né? fazer? O pessoal fala, não, vamos. Aí quando a coisa quer sozinho, aí um quer fazer, o outro não faz. Ah, quem quer fazer? Não, eu faço. Ó, tem que falar isso, isso e isso. Não, eu faço, tudo mais. Isso engaja bastante. E é algo que eu tô defasada. Eu já deveria estar fazendo isso há muitos anos. Mas já começou agora. Já comecei. Só o fato de eu estar Continua. vindo aqui, eu fiquei enrolando a sua equipe. Ficaram insistindo. Aí um A tava gente pega de no férias, pé. o outro tava de férias. Falei, bom, tem uma desculpa que tem um funcionário de férias, isso, aquilo. E não me esqueceram. Falei, não, eu vou lá. É isso aí, primeiro podcast. É o primeiro. Teria que ser com a gente mesmo para contar a sua história. A gente já tá chegando aos finalmente, mas eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. Nessa tua trajetória, né, de empreendedora solitária, né, que ainda é mais pesado ainda, porque você, como a gente falou, não tem ninguém para dividir. Qual a importância da família para você nesse processo? Cara, eu vou falar dos meus pais. Eles foram assim... Sem eles eu não teria conseguido, né? Porque meu pai até hoje fala... Se eu passo na casa dele, vou precisar de alguma coisa lá, você me liga, tá? Então, assim, você ter esse apoio, você ter esse respaldo, ele é maravilhoso, né? Porque, por exemplo, eu saí do interior, decidi voltar para São Bernardo, daí eu falei, putz, eu vou voltar para casa dos meus pais? Falei, lógico que eu vou, entendeu? Então, assim, foram essenciais. Então, já aconteceu vezes, por exemplo, assim, faltou atendente, faltou não sei o que lá. Putz, eu passar a mão, ligar pro meu pai e falar, pai, você consegue vir aqui na pizzaria? Porque não tem quem ficar. Ele na hora vai, né? Então, assim, eu não teria conseguido. Quantas vezes, né? Eu liguei pro meu pai e aí eu pedi para ele ficar lá no caixa porque eu falei, putz, ao invés de fazer a entrega, vou eu, né, no carro entregar, porque pelo menos ele fica ali sentado, é mais cômodo ele ficar no telefone inúmeras vezes. Uhum. Inúmeras vezes. Eu não sei nem te falar quantas vezes. Então, se eu não tivesse tido esse apoio, né, do meu pai, da minha mãe também, entender e tudo mais, e principalmente da família como um todo, porque, por exemplo, mesmo eu tendo 13 anos de pizzaria, foi o aniversário do filho da minha prima, há umas 2, 3 semanas atrás, e eu não fui. Porque era num sábado, a supervisora estava de férias, e não tinha como. Eu acabei perdendo o aniversário. Então, assim, a família como um todo é muito importante, porque eles acabam entendendo, eles acabam abraçando isso, né? Porque, por exemplo, você não consegue nos aniversários, ou se você consegue e você vai antes, tem que sair, ou você chega mais tarde, né? Então, para mim, o apoio que eu tive, assim, da minha família, né? O fato deles comprarem ou deles irem lá, de prestigiar e tudo mais, isso daí é incrível. Que bom, né? né? Eu acho que sem isso eu não teria tido forças também para seguir em frente. Para continuar. Família é tudo. E qual a importância da fé nesse processo para você? 100%. Se eu não tivesse fé, eu não teria acreditado que daria certo. E se eu não acreditasse que daria certo, eu teria desistido no segundo mês. Porque até pra pessoa ali falar é muito difícil, né, Bruce? É muito difícil. O que eu contei aqui não é nem 1% do que eu vivi no dia a dia. E é muito complicado. Você lidar com pessoas, eu vejo muitos empresários que às vezes acabam falando mal de motoboy e tudo mais, enfim. É complicado, mas eu só tenho a agradecer, porque eu acho que a gente reclama quando a gente não sabe contratar, né? Eu, quando aprendi a lidar melhor com as pessoas, a entender também o lado delas, eu comecei a viver mais leve também. E a fé faz parte disso, né? Se a gente não acreditar, se a gente não tiver o sonho, mas eu tenho para mim como missão de vida que as pessoas que passem por lá, né? Que eu falo que assim, que a pizzaria, que a Mamma Mia seja um trampolim na sua vida, né? Eu trabalho bastante com estagiário, né? Que é tipo
primeiro emprego, são estudantes do ensino médio. E o que eu falo é o seguinte, se você quiser trabalhar aqui o resto da sua vida, você vai ser muito bem-vindo. Mas se não, que aqui seja um trampolim, né? Então eu tenho como missão de vida que as pessoas entram lá de uma forma e que elas saiam de lá carregando uma bagagem maior, não só profissional, né? Mas emocional também. Eu sei o quanto pesa um chefe negativo ou que não te apoie na sua vida. E eu, quando resolvi empreender, eu prometi para mim mesma que eu jamais passaria por situações que eu passei. Eu já cheguei a ser humilhada em reunião de trabalho, com 10 pessoas em volta numa sala de uma mesa, entendeu? Então, assim, eu nunca fiz isso lá na Mamma Mia. E nunca vou fazer, sabe? Porque somos todos humanos e uma coisa que eu falo para a equipe como um todo é assim, não tem ninguém aqui que é maior ou que é melhor do que ninguém. Não tem ninguém acima de ninguém, né? Então, até que o organograma da pizzaria, quando eu faço, é em forma circular. Estamos um ao lado do outro. Porque se o atendente não pega o pedido correto, se o pizzaiolo não faz o pedido correto, se o cara que vai abrir a massa acaba matando a borda, não abre a massa corretamente, tudo mais, e o entregador não está ali disponível para entregar a pizza, fazer um bom trabalho e tudo, mas não roda, né? Não roda. Então, uma coisa que eu falo também para a equipe, que no início às vezes acontecia assim, de eu estar ao lado de uma pessoa, aí tinha, por exemplo, na primeira unidade tinha uma geladeira de congelados que era super distante. Aí a pessoa saía dali, eu estava ali parada para ir buscar, fala, pô, mas pede para mim, eu tô aqui. Então o que eu falo para eles é o seguinte, quando eu tô no operacional, eu sou só mais uma, eu tô aqui com vocês. Eu tô aqui para ajudar, nós somos um time. Então não é porque eu sou a dona da pizzaria que você não vai pedir para eu fazer alguma coisa. Não, às vezes a supervisora pede para mim, faz não sei o que para mim, o outro fala, faz aqui não sei o que, me ajuda aqui, não sei o que. Não tem essa, né? Então, assim, eu trato todo mundo de igual para igual. Por exemplo, eu quando chego na pizzaria, eu dou beijinho em todo mundo, eu dou beijo em todos os motoboys. Eu dou beijo no rosto de todos os motoboys. E já teve um motoboy de às vezes, ir lá fazer um frio, alguma coisa, aí o cara virar depois pra mim, pegar e falar, cara, achei isso muito legal. Eu trabalho como motoboy há muitos anos, eu nunca vi um dono de qualquer lugar que eu trabalhei, você chega, dá beijinho, dá risada, troca ideia com o pessoal e tal, não sei o que. Pô, mas essa sou eu sou assim. Né? E por muitos anos eu tive meio que esse bloqueio, tipo, vida profissional e vida pessoal. Não, eu tenho que ser assim. Então, às vezes eu chegava de cara fechada, não sei o quê. Não é isso que impõe respeito nas pessoas, né? É como elas são tratadas. Uhum. E isso, para mim, faz total diferença. E talvez essa sua mudança de postura trouxe o seu time muito mais perto de você. Eles estão muito mais engajados. E mostra que você está no mesmo nível que ele, né? Exatamente. Isso é importante. Então, todo mundo junto atravessa a chegada juntos, todo mundo de mão dada. E, consequentemente, se você cresce, todos eles crescem. Então, é bacana saber isso. É legal ouvir sua história. Mostra o quanto tem um ser humano por trás de um empresário. Sim. Um vencedor de desafios, de superação, né? E resiliência, que é isso que você demonstrou aqui. E mentalidade empreendedora, de crescimento. E foi um bate-papo muito gostoso falar com você. Já passou mais de 1 hora que a gente conversando, né? Agradeço aí por você ter vindo aqui, falar com a gente aí. E o que eu posso desejar para você é que você tenha cada vez mais muito sucesso e que Deus possa abençoar cada vez mais o seu caminho. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Você vai ver, todo mundo que participa do meu podcast... Geralmente outros podcasts chamam também para contar a história, né? Abrir portas. Esse é o intuito nosso. É fazer esse mercado crescer, é dar voz para esses empreendedores de sucesso, né? Que saíram do zero, assim como você. Sim. E está sentado aí, passou por desafios e chegou no sucesso, né? Então, do zero ao sucesso, mostrando sempre que é possível a gente ir crescer, sim. Então, obrigado, Lígia. Eu que agradeço. Você cresça cada vez mais. Obrigada. Legal. Pessoal, vamos encerrando aqui mais um podcast. Esse podcast que também foi muito, muito super bacana bater esse papo com a Lígia. Ela contou toda a história dela aí. Espero que você também tenha curtido.
e até o próximo podcast. Valeu!